Muito boa noite e bem-vindos ao Jornal da Noite. Há 2 dias que chove sem parar em Inhambane. Grande parte das cidades de Inhambane e Machis estão inundadas e várias infraestruturas danificadas. Conta-se cerca de 230 famílias afetadas e muitas outras poderão ter suas casas inundadas caso continue a chover. Ruas alagadas e grandes dificuldades para circular. Pelo menos na cidade de Inhambane, há 6 bairros onde as casas estão debaixo da água. Este é o cenário que caracteriza as cidades de Inhambane e Machis, que estão debaixo da chuva há 6 dias consecutivos e há 2 que chove sem parar. Pelo facto, a estrada que dá acesso à cidade de Inhambane está inundada, o que requer muito cuidado aos automobilistas. Pior, porque o rio Mutamba está quase a transbordar. Até ao momento, em Inhambane, contam cerca de 230 famílias que têm as suas casas e quintais inundados. O bairro de Xalambe é um dos mais fustigados e os residentes manifestam desespero. Como vê, as casas estão inundadas e não há espaço para as pessoas poderem cozinhar e dormir, confeccionar os seus alimentos, não é? Estamos a pedir para ver, para pôr drenagem, porque aqui não temos como fazer. Para tentar evitar o pior, o presidente do Conselho Municipal da cidade de Inhambane diz que o município está a fazer esforço para drenar as águas. O que nós estamos a fazer agora é encontrar formas de drenar as águas que inundaram as famílias. Sentimos-nos um bocadinho aliviados porque as famílias não perderam os seus bens, apenas as casas ficaram inundadas e estamos a fazer esse trabalho para ver se conseguimos retirar, portanto, as águas das famílias, portanto, atingidas. As chuvas continuam a cair com regularidade e o município adverte que mais bairros poderão ser severamente afetados. A Estrada Nacional número 1, ao longo do troço Muxungo e Save, esteve interrompida na manhã de hoje, cerca de 4 horas, na sequência de um corte próximo de uma ponte originado pelas águas das chuvas que caíram nas últimas horas naquela região do país. Logo após a ponte Save, para quem vem para Sofala, e tem um pontão lá que, devido à erosão das águas que gargaram a estrada durante a noite, e aquela erosão provocou o corte da estrada. E a estrada realmente ficou um tempo intransitável. Mas há uma brigada do nível da província de Inhambane, porque o encontro que desabou foi o encontro sul. E a Brigada de Inhambane fez o trabalho ao longo de toda a manhã e a informação que nós temos neste momento é que o trânsito já foi reposto. Neste momento a situação foi minimizada, mas agora a ANE já foi instruída para dar continuidade ao trabalho para se procurar uma solução mais consistente para que se evite problemas futuros. Neste momento existe algum outro troço a nível de Sofala que esteja em risco? Ao nível de Sofala, nós temos o troço Guaraguara-Nova Sofala, está com problemas de batilão por causa dos caudais que estão altos do rio Buse. Ainda ao longo da via de Guaraguara para Nova Sofala também alguns troços foram galgados pela água e o trânsito é condicionado para viaturas às 4 rodas. É a informação que nós temos, mas nós estamos a monitorar a situação hidrológica da região. Bom, como estamos na época chuvosa, o apelo é conduzam com precaução para evitar situações de arrastamento pelas águas ao longo das vias. 6 pessoas perderam a vida, cerca de 200 famílias ficaram desalojadas e mais de 180 salas de aulas ficaram destruídas em consequência das chuvas, acompanhadas de ventos e trovoadas que se registram desde o início de janeiro na província de Nampula. Ainda assim, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades descreve a precipitação como sendo boa. Esta é uma informação que vamos acompanhar ao longo dos próximos serviços de notícia. Vamos, portanto, agora olhar para a morte originada por trovoada em Nampula. Esta é a notícia que vamos acompanhar a seguir. As
As chuvas acompanhadas de ventos e trovoadas que se registram desde o início deste mês na província de Nampula são apontadas como responsáveis por 6 óbitos e desabamento de mais de 180 salas de aulas. Virgínia Malawen, delegada do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, fez saber que no mesmo período cerca de 200 famílias ficaram desalojadas. O que acontece é que as chuvas vêm acompanhadas pelos ventos e trovoadas. Então, as trovoadas é que causam descargas atmosféricas, matam pessoas. E os ventos, como sabemos, destroem casas, principalmente as casas de construção precária, as salas de aula. Já temos cerca de 200 famílias afetadas, com casas destruídas de construção precária. Temos acima de 180 salas de aulas que também ficaram destruídas devido aos ventos. E tivemos o registro de 6 óbitos por causa das descargas atmosféricas nos distritos de Mecubur, Morropula e Mussuril. Estamos a falar de 14 distritos que ficaram com as salas de aulas destruídas. As chuvas continuam a cair com regularidade ao nível dos distritos, daí que se apela à população a abandonar as zonas de risco. Escutem e acatem aquilo que são as informações transmitidas pelas autoridades locais, pelos órgãos de comunicação social, pelos comitês locais de gestão de risco de calamidades. Que isto vai fazer bem para a própria população. Em momentos de trovoada, não podem ir ao rio, não podem ir ao poço, porque este fenômeno está a causar muitas mortes. Contudo, até o momento, a precipitação é descrita como sendo normal. De Nampula para Maputo, onde vários bairros, portanto de Maputo e Matola, continuam alagados com centenas de famílias sem horizonte. Os dias têm sido difíceis para milhares de famílias desde que caiu a chuva da madrugada da segunda-feira. As ruas estão desertas, algumas casas abandonadas. Os poucos transeuntes que arriscam circular têm de enfrentar 2 situações: mergulhar nas águas negras ou dar uma volta enorme à procura de caminhos possíveis para chegar ao destino. Está à procura de caminho para poder chegar à sua casa? Sim, estou a procurar, mas não há caminho, aqui está cheio de água. O caminho que normalmente usa não dá para usar? Não dá para usar mesmo, está cheio de água. E assim que este também está cheio de água, como é que vai fazer? Só vou tirar chinelo, entrar, não há maneira. A única maneira que a jovem mãe encontrou foi render-se ao problema e tentar uma caminhada com a água quase a chegar aos joelhos. Neste bairro do município da Matola, os moradores vivem dias de incerteza, uma vez que, apesar de passarem dias após a chuva que causou estas inundações, não há sinais de vazamento da água. Ontem, os populares daqui, os moradores daqui da zona mandaram vir uma motobomba, mas mesmo assim não deu. Por quê? Porque lá do outro lado vem a água, cada vez mais que escoa a água aqui pela motobomba, vem a água lá do outro lado. Portanto, esta é a parte baixa? É a parte baixa, principalmente a partir daqui, desse primeiro e segundo poste, mais para lá para a escola de condução, a escola de COP. Os nativos desta zona dizem que as novas construções é que vieram a complicar a situação, uma vez que antes não se registrava inundações a este nível. Os primeiros construtores, que são da CMC, fizeram um bom estudo, criaram valas ao longo da estrada, partindo do quilômetro 15. Construíram umas valas aí. Então, depois da estrada, passaram para o município, eliminou a principal vala daí do 15. Então, veio eliminar mais 2 valas antes de 1 metro, eliminou 2 valas. Então, começou a complicar-se a situação, partindo daí. Então, fez aí uma ponte, ali no 15, ali, que é para a passagem da água por baixo. Mas a água só chega na ponte quando já está a mais de 700 milímetros. Então, as casas já estão inundadas nesse momento. Agora, o momento é de total imprevisibilidade. Por um lado, porque ainda estamos na época chuvosa e devido ao risco de eclosão de doenças diarreicas.
Depois de a STV ter exibido ontem uma reportagem sobre caso de famílias que se queixavam de falta de apoio no Centro de Acomodação Provisório, o INGC deu, nesta quarta-feira, produtos alimentares equivalentes a 15 dias. Já lá se vão 3 dias que algumas destas famílias abandonaram as suas residências para se fixarem neste centro de acomodação provisória na Escola Completa Machacane C. Entre as principais dificuldades enfrentadas está a falta de produtos alimentares. Após a STV ter reportado casos de famílias que não se beneficiavam de nenhum apoio em géneros alimentícios, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades distribuiu nesta quarta-feira produtos de primeira necessidade a 140 famílias provenientes dos bairros Machacane C e Polana Caniço. Nesta sala estão famílias pertencentes a 2 quarteirões do bairro Machacane C, assolados pelas chuvas que caíram no último domingo, que esperam ansiosamente por receberem produtos. Aqui há casos de pessoas ou famílias que nunca tiveram apoio nenhum e aguardam ansiosamente. Dona Rosa é o exemplo de quem durante estes 3 dias viveu num mar de incertezas para ter o que comer com a sua família. Nesta quarta-feira, sentada nesta carteira, aguarda ansiosamente pela sua vez para receber o apoio. Sim, eu estou a esperar para receber, mas ainda não recebeu. Não sei o que há de apanhar, não sei. Para quem já recebeu os produtos, a satisfação é enorme. 25 quilos de arroz, 1 litro de óleo, feijão, rei de mosqueteira, fazem parte do pacote. Hoje, vale a pena. Gostei. Apoiou bem mesmo. A fumo. Sinto bem como houve grande apoio para nós, estamos a sofrer, toda a comida foi com água, não temos nada em casa, então eu agradeço aquele que o governo fez. Com a pausa da queda das chuvas, as autoridades do distrito Camachacane pretendem encerrar aquele centro de acomodação. Aliás, algumas famílias já regressaram às suas residências. Depois desta distribuição vamos desativar o centro, porque já não há razão, as pessoas já não dormem aqui e têm condições nas suas casas. O Conselho Municipal da cidade de Maputo tem visto a construção de bacias e valas de drenagem nos quarteirões mais afetados pelas enxurradas para minimizar a situação sempre que chove. E por conta destas chuvas que caem por todo o país, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades decretou alerta laranja para todo o país e por tempo indeterminado. O alerta surge numa altura em que o Instituto de Meteorologia prevê continuidade de chuvas, mas com menor intensidade. Nos últimos 10 dias houve chuvas e ventos fortes por todo o país, com muita intensidade nas regiões centro e sul. Na sequência do mau tempo, mais de 16 mil famílias foram afetadas, 257 pessoas ficaram feridas e 1.673 casas ficaram inundadas. Nesta quarta-feira, o Conselho Técnico de Gestão de Calamidades reuniu-se para fazer a avaliação da assistência face aos fenômenos registrados, tendo decidido decretar um alerta laranja em todo o país, até que a situação esteja controlada. O alerta laranja é para intensificar aquilo que são as ações de monitoria e prontidão para fazer face a esta época chuvosa. Equipes vão se fazer ao terreno, equipes multissetoriais, para analisar aquilo que é o ponto de situação desta época chuvosa, tendo em conta este cenário que foi avançado das previsões pelo INAM, conjugado com aquilo também que são as previsões da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos em termos de tendência do nível de aumento de algumas bacias. Portanto, é preciso prestar alguma atenção e transmitir aquilo que são medidas de precaução para as comunidades. Então, este trabalho que irá ser feito neste momento. De acordo com as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas vão continuar a cair nos próximos 15 dias, mas com menos intensidade. As previsões indicam a continuação de ocorrência de chuvas, principalmente a região centro do país, é a região que poderá receber maior quantidade de precipitação nos próximos dias. Também a região norte do país, por causa da influência da zona de convergência intertropical, também poderá receber alguma precipitação, mas será uma precipitação que não vai superar aquilo que são as normais climatológicas para esse período. O INAM prevê ainda a formação de 2 ciclones no canal de Moçambique, que caso ocorram,
poderão aumentar a intensidade das chuvas e dos ventos, principalmente em distritos de Nampula, Cabo Delgado e Zambésia. Se tivermos um ciclone de categoria 3 ou 4, o efeito maior vai ser de ventos fortes. Mas se tivermos um sistema de categoria 1 ou 2, o efeito vai ser mais de chuvas e isso também poderá aumentar a quantidade de precipitação e aumentar aquilo que são os escoamentos dos rios que estão nessas regiões. A região sul está simultaneamente em alerta laranja e vermelho, isso porque mesmo na época chuvosa ainda há pessoas afetadas pela seca que também estão a receber assistência. As chuvas que caem nos últimos dias já causaram morte na cidade de Chimoio. A vítima é um menor de 3 anos que morreu, portanto, na manhã desta terça-feira, quando uma das paredes de casa desabou sobre a mesma enquanto brincava do lado de fora. O incidente ocorreu no bairro 25 de junho e, segundo contou a mãe da vítima, que encontrava-se ausente quando uma das paredes desta casa, ainda em construção, não resistiu, tendo uma parte da mesma caído sobre o menor. Eu fui ligado com minhas amigas, minha vizinha, que disse que a criança aqui foi caída com casa. Eu, qual essa criança, disse esse pequeno de último sorte. Agora mesmo no hospital. Quando eu apanhei chapa, fui no hospital. Quando cheguei no hospital, quase nem vi criança, já não esteve bem para ver, não. Daí fui dito com o enfermeiro se vão para casa, sem saber que criança já não existe, não. Inconsolável, Elsa Manuel diz que o incidente ocorreu numa altura em que estava a trabalhar para garantir o sustento dos filhos, uma vez que o marido faleceu há poucos meses. Quando aconteceu, eu estive no serviço. Então, quando estou indo trabalhar, porque meu marido já faleceu também no ano passado. Quase nem um ano ainda não fez, tem 7 meses. E quando aconteceu também isso aí, fui chamada também para pessoa que a criança aqui que foi caída por casa. Além da vítima mortal, as chuvas destruíram a ponte sobre o rio Mazatinta, interrompendo a ligação entre os bairros 5 e Centro Hípico, na cidade de Chimoio. Apesar das chuvas intensas que caíram nos últimos dias, os níveis de água da barragem dos Pequenos Libombos continuam críticos e as restrições em Maputo vão continuar. Entretanto, a empresa Águas da região de Maputo já criou um sistema de abastecimento para os caminhões de cisterna. As fortes chuvas que caíram na província de Maputo não foram suficientes para melhorar os níveis de água na barragem dos Pequenos Libombos, responsável pelo fornecimento de água à estação de Umbeluze, que abastece Maputo, Matola e Boane. A situação continua crítica e totalmente refém da chuva, que nos próximos dias não será forte. Estamos a incrementar muito pouco. O que tem estado a acontecer é o equilíbrio. Esses 2 dias, 48 horas de chuva que nós tivemos na região do Umbeluze, o cenário que mudou é que em vez da cota baixar na barragem dos Pequenos Libombos, começou a estabilizar. E cresce muito pouco, estamos a falar de um crescimento de 15, 16 centímetros por dia. E nós estamos a falar de uma barragem que está na ordem de 33 metros, nós queríamos 47 mais ou menos por esta altura. Então é um incremento quase que insignificante para aquilo que é a necessidade de água a ser encaixada naquela barragem. Diante da crise, a empresa Águas da região de Maputo teve de criar novos mecanismos de gestão. Agora, os caminhões cisterna estão a ser abastecidos num sistema designado tomas, espalhados pela cidade. Temos 3 tomas no centro distribuidor de Intaca, que já estão a funcionar. Temos uma toma em Matazine, temos um pequeno sistema lá. Uma toma no bairro ferroviário, já estão estes a funcionar. Mas vamos reativar muitos outros, quer em Maputo, cidade, também na Matola. A situação no centro do país é diferente, uma vez que houve incremento de água, onde os rios Save, Pongo e Buze estão com níveis altos e em situação de alerta, sendo que neste último ponto a circulação do Batelão está paralisada desde sábado. Já na região norte, há rios que ainda estão secos, exemplo disso é o rio Messalo. Contudo, as barragens já têm níveis de água animadores, tal como é o caso da barragem de Nacala.
Um caminhão transportando mais de 12 mil litros de óleo alimentar ardeu hoje na cidade da Beira, em circunstâncias ainda não clarificadas, ao longo do prolongamento da Estrada Nacional número 6, sem causar vítimas humanas. Um fogo intenso, cuja origem ainda se desconhece, devorou parte considerável deste caminhão que transportava mais de 10 mil litros de óleo alimentar. O caminhão começou a arder cerca das 10 horas desta quarta-feira, ao longo do prolongamento da Estrada Nacional número 6, próximo da Mobeira. O motorista diz que foi surpreendido pelo incêndio. Eu vinha da Holanda, fiz aquela curva da Munhava, até Bazar Felipe, tudo aquilo, passei tudo bem. Então, quando chego nessa descida da Mobeira, ao descer, eu logo senti aquecimento nos meus pés. Quando reparo na mudança, estava a sair já fogo na mudança ali. Enquanto eu tentei travar, e quando travei, todas as portas já não estavam a se abrir, o fogo já estava a sair na mudança. E saí pela janela, outra. Francisco diz que pediu socorro imediato aos bombeiros e estes, ao chegarem no local, foram dominados pelo intenso fogo, dada a exiguidade de água. O proprietário desta viatura recorreu a um caminhão-tanque de um particular e, com o apoio de pessoas singulares, conseguiu debelar o incêndio, mas grande parte do caminhão já tinha sido consumido, incluindo todo o óleo. Perdeu-se tudo ali dentro. O intenso fogo, para além de ter danificado o caminhão, consumiu parte deste poste de corrente elétrica. A eletricidade de Moçambique fez-se presente e evitou o pior. O fogo consumiu igualmente parte considerável deste farelo que estava à venda nas imediações do local do incêndio. Vamos observar um breve intervalo, voltamos já a seguir. Entretanto, veja no próximo bloco aqui, 24 horas depois da STV ter reportado a falta de comida para as vítimas da tensão política no distrito de Vanduze, em Manica, o governo reagiu. É uma notícia para acompanhar já a seguir. Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar, ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras abalizadas e incontornáveis. Nós temos de estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Mucipo junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Visão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. E como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renamo está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto, bem. E que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques. Ninguém está a ouvir. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. Ibis do Japão. Seu nome científico é Nipponia nippon. Os japoneses chamam seu país de Nippon. Esta ave, que traz Nippon no seu nome, ocupa um lugar especial no coração do povo japonês. Porém, esta espécie se extinguiu no Japão. E agora, esforços estão sendo feitos para trazer o ibis do Japão de volta. O ibis do Japão está sendo recuperado na cidade de Sado, província de Niigata. Sado é uma ilha localizada no mar do Japão.
O Centro de Conservação do Ibis do Japão de Sado situa-se ao centro da ilha e se dedica à proteção e à reprodução das aves. Antigamente, o ibis do Japão habitava o arquipélago, mas ele desapareceu devido à caça sem controle e às mudanças ambientais. Em 1998, com um casal de aves trazido da China, esforços foram iniciados para recuperar a espécie no país. A reprodução e a criação das aves estão sendo feitas no Centro de Conservação do Ibis do Japão de Sado. Há câmeras instaladas no viveiro de reprodução para monitorar o comportamento das aves. Yoshinori Kaneko observa pelos monitores. Por mais de 20 anos, o veterinário tem trabalhado para proteger e reproduzir o ibis do Japão. Ele calcula a mistura das rações das aves e alimenta os filhotes no lugar dos seus pais. Ele diz: a principal meta é procriar os ibis do Japão e reintroduzi-los à natureza. Existem duas coisas que temos que fazer: aumentar o número das aves e fazer com que elas voltem ao ambiente silvestre. Esta é uma instalação para reintroduzir as aves à natureza. No centro de Sado, elas são treinadas por 3 meses para retornarem à vida natural. Em um ambiente similar à da natureza, elas aprendem a obter alimentos e a voar. As aves que completam o treinamento são soltas. Até 2013, aproximadamente 80 ibis do Japão já estão vivendo na natureza. Doze filhotes também já nasceram em ambiente natural. Antes do amanhecer, as aves voam deixando seus ninhos. Elas buscam alimentos em locais como arrozais. Há pessoas que observam os ibis do Japão. Elas investigam o número e o comportamento dos mesmos. Os dados compilados são essenciais para uma reintrodução com sucesso à natureza. Os passos de reintrodução são também tomados nos arrozais onde os ibis se alimentam. O fluxo de água cria um habitat propício para as criaturas que lhes servem de alimento. Ele diz: creio que as pessoas de Sado desejam muito conviver com os ibis do Japão. Trabalhamos para criar uma sociedade e um meio ambiente que possibilite nossa coexistência. Esforços estão sendo realizados para recuperar a natureza perdida e criar um mundo no qual as pessoas e os ibis do Japão possam coexistir. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia.
Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras abalizadas e incontornáveis. Nós temos... Seguimos com as notícias no Jornal da Noite. 24 horas depois da STV ter reportado a falta de comida para as vítimas da atenção política no distrito de Vanduze, em Manica, o governo entregou esta segunda-feira arroz e feijão, que entretanto não chegou para todos. A ministra da Administração Estatal e Função Pública visitou os deslocados e não gostou dos procedimentos que foram seguidos na distribuição dos bens alimentares. É o sorriso que volta no rosto de mais de 100 famílias que estão no centro de acomodação de Vanduze, depois de terem recebido esta segunda-feira apoio alimentar do governo através do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Alô, um saco, 6 galões. Essa comida é suficiente para alimentar todo o mês? Forma de aguentar. Recebi um saco de arroz, mais de 5 kg de feijão. Essa comida é suficiente? Sim. Quantos filhos tem? Tenho 5. A ministra da Administração Estatal e Função Pública escalou esta quarta-feira o centro de acomodação de Vanduze e foi confrontada com casos de algumas famílias que ainda não beneficiaram de arroz e feijão oferecido pelo governo e insurgiu-se contra a equipa do INGC. Mamãe aqui só recebeu arroz, não recebeu feijão. Onde está o feijão? Feijão tem, não é que talvez não tem, só que estou a dizer que até muitas pessoas estavam à volta de 10, talvez, que ficaram sem receber. Então, por causa de já era um tempo um bocado tarde. Uma resposta que não convenceu Carmelita na Machlua, que deu o prazo de 1 hora para que todas as famílias beneficiassem de apoio alimentar. Até 12 horas. Está no distrito, sim. Tem comida. O distrito fica a quantos quilômetros daqui? Não, é pequeno por isso. Então é por isso. Tem carro aqui? Sim. Yeah. Até 12 horas. Eu quero vir até 12 horas, que já deram comida. Na Machlua diz que o governo tem comida suficiente para apoiar os deslocados, por isso vai averiguar o que terá falhado para algumas famílias não terem se beneficiado. Vamos interagir com o governo da cidade, do distrito, que é para podermos perceber não só os mecanismos que foram estabelecidos para a distribuição de alimentos, mas também como o governo pensa, o governo do distrito pensa, para que efetivamente no futuro situações destas não possam existir, porque não há condições para que isso possa existir. Nós temos alimentos, condições básicas foram criadas. O que aqui falhou é apenas a estratégia de distribuição. O centro de acomodação de Vanduze acolhe mais de 1000 pessoas que fugiram das suas zonas de origem devido a confrontos militares. E agora para a Zambésia, mais precisamente para Quilimane, onde o Conselho Municipal local acaba de receber 12 novos contentores para depósitos de resíduos sólidos. Os contentores foram alocados pelo Conselho Municipal da Beira e adquiridos através do Fundo de Programa de Desenvolvimento Municipal, PRODEM. Os 12 contentores acabam de chegar ao Conselho Municipal de Quilimane. José Domingos, vereador do Conselho Municipal da Beira, foi quem acompanhou a carga até esta cidade. Cada contentor está orçado em 140 mil meticais na vizinha República da África do Sul. Os referidos contentores foram adquiridos com fundos do Programa de Desenvolvimento Municipal PRODEM. Esses contentores foram adquiridos a partir de fundos do PRODEM. E por vias da Beira tivemos que adquirir os contentores e trazer para Quilimane. São 12 contentores de 6 metros cúbicos e que poderão aliviar a situação de Quilimane neste momento. Pois, embora sabemos muito bem que o caminhão especializado que manuseia esses contentores está avariado, mas estamos nesse momento, está-se à espera da peça. Logo que chegar a peça vão-se redistribuir os contentores para resolver em definitivo os problemas que temos nessa cidade. A vereadora do saneamento explicou que a falta de meios compromete a recolha de lixo em Quilimane. Como é que está o processo de recolha de lixo neste momento? Não está como era de desejar, porque temos dificuldades de meios para podermos recolher na íntegra aquilo que devia ser a demanda.
mas como sabem, já pelo sinal que já temos aqui no quintal, já começamos a receber o material. Recebemos agora 12 contentores. Dentro do mês de fevereiro está prestes também a chegada de 12 caminhões contentores que vão contribuir em grande medida para a recolha integral do lixo da cidade de Quelimane. Entretanto, a STV sabe que o Programa de Desenvolvimento Municipal confiou ao município da Beira para adquirir estes meios de recolha de lixo e não ao município de Quelimane. Primeiro temos que perceber, Beira é um porto e sendo porto e recebe cargas daquela natureza, temos que acreditar que algo vindo da Beira, a partir do porto da Beira, seja trazido por nossos irmãos que estão na Beira hoje. Ok, mas não era suposto que o financiamento para a aquisição desses meios entrassem por vias do município de Quelimane e não por vias do município da Beira? A questão é do porto da Beira. Espera-se que com a chegada destes meios a cidade de Quelimane melhore a gestão do lixo. Murimo Macadamias, uma empresa do ramo agrícola que opera no distrito de Gurue, investe mais de 24 milhões de dólares para a produção de macadamias. Trata-se de uma oleaginosa utilizada na indústria alimentar para a produção de chocolate e indústria cosmética para o fabrico de produtos de beleza. Murimo Macadamias, uma empresa do ramo agrícola que opera no distrito de Gurue, na Zambésia, espera produzir pela primeira vez, a partir de março deste ano, quantidades não especificadas da macadâmia. O diretor dos recursos humanos da empresa explicou que só para macadâmias estão disponíveis 240 hectares plantados. Bom, ainda não sabemos, temos 240 hectares, mas vai ser a primeira safra essa de março, então só depois vamos ver qual é a capacidade de cada planta. Aí poderemos ter uma estimativa, mas como é a primeira vez, não fazemos ideia. Okay. Em termos de investimento, quanto é que a empresa está a investir aqui? Bom, este é um investimento total de 24 milhões de dólares. Nesse momento já estamos acima da metade, já estamos em cerca de 16 milhões de dólares investidos. Sim. Os fundos são sul-africanos? Sim, são fundos maioritariamente sul-africanos, mas temos um grupo Silver Street, que é um grupo inglês, eles também entraram com alguma parte do financiamento, mas maioritariamente são fundos sul-africanos. Para além da macadâmia, a empresa também produz milho e feijão para a venda ao nível interno. Bom, nós só somos os vendedores principais, né? Então, semente. Há quem tem comprado para fazer farinha e tal, nós não fazemos o processamento, só vendemos o milho como produto principal. Tem-se comprado as outras empresas para fabrico de farinha, mas também para consumo, assim como semente. Temos 315 trabalhadores moçambicanos e 7 trabalhadores estrangeiros. Macadâmia é uma oleaginosa utilizada nas indústrias alimentares e cosmética. Neste momento, a empresa está a concluir a instalação da indústria de processamento desta cultura. Os mercados serão Ásia e Europa. Membros do Parlamento Infantil da província de Sofala exigem ao Governo maior intervenção a favor dos menores nos setores de educação, saúde e justiça e apelam à consolidação da paz com vista a garantir um futuro risonho para os mesmos. Foi no decorrer da 9ª sessão ordinária do Parlamento Infantil da província de Sofala que os parlamentares de Palmo e Meio desta região do país pediram ao governo para serem mais proativos em diversas áreas com vista a contribuir no crescimento saudável das mesmas. A escola que eu frequento, quando é tempo chuvoso, os alunos todos devem puxar as carteiras e sentar no meio da sala para evitar molhar os seus livros. O governo está a fazer em prol das crianças da rua, visto que elas estão expostas ao abuso sexual, à violência e acabam por parar no mundo de crime. As crianças do nosso belo distrito deslocam quilômetros e quilômetros para obterem o nosso precioso líquido, em que nessa procura as crianças arriscam as suas vidas e são obrigadas a carregarem mais de 20 litros de água. Eu gostaria de saber o que é que o governo está a fazer para acabar com os casamentos prematuros no nosso país. Na província de Sofala, tem alguns distritos
e não tem banco para os professores terem o seu salário. E isso tem prejudicado muito os alunos. A governadora de Sofala, Helena Taipo, afirmou que as preocupações dos pequenos parlamentares são legítimas e garantiu que o seu executivo irá trabalhar no sentido das mesmas serem satisfeitas. O nosso governo concentrará igualmente esforços noutras matérias de interesse para o vosso crescimento, para a vossa proteção social, segurança física, como são os casos da violência doméstica, violação e abuso sexual, privação de pensão de alimentos. Esta nona sessão do Parlamento Infantil, que tinha como lema "Com a paz e estabilidade social, protegendo os direitos das crianças", terminou com a eleição de novos órgãos, com destaque o presidente e uma vice-presidente. Fazemos mais uma breve pausa no Jornal da Noite. No próximo bloco, olhamos para o massacre na Nigéria. A Força Aérea daquele país matou 50 pessoas e feriu outras 120 por engano. Antes, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. No dia que Maputo poderá ser a cidade mais quente do país, com uma máxima de 33 graus Celsius, uma mínima de 21 previstos. Para Xai-Xai, a previsão de 29 de máxima, mínima de 22 graus. Prevê-se 28 de máxima para Inhambane, uma mínima de 21 graus Celsius. Para a cidade da Beira, a previsão de 29 de máxima, 22 de mínima, 24 de máxima para Chimoio, 17 de mínima para Quilimano, uma máxima de 31 graus Celsius, uma mínima de 24, para Tete, 29 de máxima e uma mínima de 23. Prevê-se para a cidade de Nampula uma máxima de 32 graus Celsius, uma mínima de 23, 30 de máxima para Pemba, 25 de mínima e para Lixinga, 24 de máxima e uma mínima de 17 graus. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém. A função pública, a corrupção é crime. Mas a minha questão agora é: estou lesado porque fiquei todo dia sem trabalhar, porque o mesmo operador tinha problemas técnicos. Quando a gente tem que reclamar, a própria burocracia não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que é oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo da adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na STV Notícias. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção, que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Maior parte para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para... Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias.
é bem pesado. É sempre bom ter um maior cuidado. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Visão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. E como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renam está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto, bem. E que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques, ninguém está ouvindo. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. O evento chamado Grande Prêmio B1 reúne grupos de todo o Japão que realizam atividades de revitalização de suas cidades através da culinária e apresentação de especialidades locais. Os visitantes do evento votam no seu grupo favorito colocando seus pauzinhos na caixa, cujo peso determina a classificação de cada grupo. 64 grupos participaram do 8º Grande Prêmio B1, realizado em 2013. 580 mil visitantes lotaram o evento durante os 2 dias de realização. Um dos grupos participantes convida estudantes colegiais a tomarem parte das atividades. Eles são membros do grupo de Seminário Toada Barayaki, da cidade de Toada, na província de Aomori. Os estudantes colegiais promovem a cidade de Toada aos visitantes e mantêm uma animada comunicação com eles. Demos uma olhada nas atividades do grupo. Os estudantes residem na cidade de Toada, na província de Aomori. Toada Barayaki é um prato local popular, apreciado na cidade por mais de 60 anos. Em japonês, bara é a parte da carne ao longo das costelas, e yaki significa grelhado. Este prato usa carne de vaca e cebolas grelhadas com tempero de molho de soja adocicado. O Seminário Toada Barayaki, que convida participantes colegiais, foi formado por pessoas de Toada com desejo de revitalizar sua região através da cultura da culinária local. Os estudantes são alunos do Colégio Toada Nishi. No grupo, juntamente com os adultos, eles delineiam planos, aprendem como preparar o prato e pensam em meios de promover sua cidade. Através dessas atividades, eles chegam a ver sua terra sob um novo ângulo e desejam levar seu apelo às pessoas de fora de Toada. Ela diz, quando eu vejo todas aquelas pessoas fazendo fila no estande de Toada, sinto que minha terra natal é um bom lugar para se viver e tenho orgulho de Toada.
Atualmente, o grupo também participa de eventos de inauguração de lojas locais. Os estudantes do 3º ano ensinam os estudantes do 1º ano sobre os atrativos do Toada Barayak, assim como os meios para reavivar a cidade. Ele diz: no ano que vem, sem os estudantes mais velhos, nós teremos que fazer mais pela nossa cidade. Os estudantes do 3º ano deixam Toada após se formarem. Ele diz: um dia gostaria de voltar aqui e participar como membro do Seminário Barayak do B1. Em 2013, o Seminário Toada Barayak venceu o Grande Prêmio de Prata, ou segundo lugar. Da próxima vez, o grupo espera chegar ao topo, de modo a revitalizar ainda mais a cidade de Toada e divulgar seus atrativos às pessoas de todo o Japão. O desafio dos estudantes colegiais continua. Retomamos as notícias no Jornal da Noite e agora para olharmos para as notícias do estrangeiro. A Nigéria matou 50 pessoas, ou melhor, a Força Aérea da Nigéria matou 50 pessoas e feriu outras 120 num ataque realizado a um campo de refugiados no nordeste daquele país. Os militares dizem que pretendiam atacar os rebeldes do Boko Haram. Os Médicos Sem Fronteiras disseram que o massacre ocorreu em Ran, no estado de Borno, o epicentro do grupo jihadista nos últimos 7 anos. O comandante militar regional, General Luke Irabor, que disse que era muito cedo para determinar a causa do erro, tendo acrescentado que um número desconhecido de civis haviam sido mortos, incluindo trabalhadores humanitários dos Médicos Sem Fronteiras e do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que ficaram feridos. Charlotte Morris, porta-voz da Instituição de Caridade Médica, disse que as equipas dos Médicos Sem Fronteiras viram 120 feridos e 50 mortos depois do bombardeio e que tem recebido apoio dos médicos dos Camarões e do Chad para tratar pacientes feridos. A insurgência já matou mais de 15 mil pessoas e forçou 2 milhões de nigerianos a fugirem das suas casas, muitas das quais se mudaram para os acampamentos porque era muito perigoso voltar para casa. O ataque aéreo veio em meio a uma ofensiva contra o Boko Haram pelas forças militares da Nigéria nas últimas semanas. O presidente Muhammadu Buhari disse no mês passado que um campo-chave na base da floresta de Sambisa, do grupo jihadista, havia caído. Uma declaração emitida pela presidência disse que o ataque aéreo foi um erro lamentável operacional que ocorreu durante a fase final de limpeza de insurgentes no Nordeste. O Boko Haram intensificou os ataques nas últimas semanas, já que o fim da estação chuvosa permitiu que seus combatentes se movessem mais facilmente no mato. O presidente da Gâmbia decretou estado de emergência e milhares de gambianos continuam a fugir para o vizinho Senegal face aos crescentes receios de uma guerra civil ou de uma intervenção militar externa. O presidente cessante, Yahya Jammeh, que dirige o país há 22 anos, recusa ceder o lugar a Adama Barrow, que deveria assumir a chefia de Estado esta quinta-feira. Ontem, Jammeh decretou o estado de emergência, denunciando um nível de ingerência estrangeira excepcional e sem precedentes no processo eleitoral e nos assuntos da Gâmbia. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, avisou em várias ocasiões que poderá recorrer à força caso o presidente cessante continue a recusar a passagem de testemunho. Refugiado no Senegal a pedido da CEDEAO desde o início da semana, Barrow garantiu que estará na Gâmbia na quinta-feira para a sua investidura. O ministro das Relações Exteriores da Rússia diz que a Rússia está pronta para dialogar com a nova administração do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre armas nucleares e Síria. Sergei Lavrov defende que os dois países podem solucionar muitos dos problemas mundiais. Falando poucos dias antes da posse de Trump, Lavrov usou uma conferência de imprensa para sinalizar possíveis áreas de cooperação e minimizar o que descreveu como tentativas maliciosas de ligar negativamente Trump à Rússia. Trump, que tem elogiado o presidente Vladimir Putin, sinalizou que deseja melhorar os laços com a Rússia, apesar de agências de inteligência dos EUA alegarem que o chefe do Kremlin ordenou uma campanha de ataques cibernéticos para ajudar o republicano a derrotar a rival democrata Hillary Clinton na corrida à Casa Branca.
Embora tenha alertado que a nova administração norte-americana precisa se organizar antes que maiores negociações possam ser realizadas, Lavrov destacou que está encorajado com o tom das afirmações da equipa de Trump até o momento, as quais disse que sugerem uma possibilidade de relação pragmática. Trump tem pontos de vista que diferem muito de seu antecessor. Ao concentrar em uma busca pragmática por interesses mútuos, podemos resolver muitos problemas. O que escutamos de Donald Trump sobre a Síria e de sua equipa mostra o quanto eles têm uma abordagem diferente e não irão recorrer a dois pesos, duas medidas, disse Lavrov. Lavrov considera que a Síria é uma das áreas mais promissoras para a cooperação, acrescentando que o Kremlin acolheu bem a afirmação de Trump de que gostaria de tornar a luta global contra o terrorismo uma prioridade. Moscou apoia o presidente Bashar al-Assad no conflito sírio, enquanto Washington apoia rebeldes da oposição, mas ambos têm militantes do Estado Islâmico como inimigo comum. E agora o desporto. O selecionador da Guiné-Bissau, Bassirou Kandé, mostra-se preocupado com o poderio físico dos Camarões, equipa que vai defrontar hoje, quarta-feira, portanto dentro de sensivelmente 8 minutos, para a segunda jornada do Grupo A do CAN 2017, que decorre no Gabão. Falando para jornalistas guineenses que acompanham os jurtos, Bassirou Kandé disse ser preocupante a capacidade física dos camaroneses, mas salientou que os seus jogadores têm bons argumentos para contrariar esta tendência. O selecionador guineense reconheceu que os Camarões possuem também jogadores com alguma qualidade técnica, mas apenas em alguns setores, sendo que jogadores guineenses acreditam que podem alcançar um bom resultado. Mas a Guiné-Bissau tem a sua palavra, com todo o respeito. Viemos aqui fazer o nosso trabalho, fazer o nosso jogo, com cautela. O médio Piquete Jassi, do Sporting Braga B, e o defesa Mamadou Kandé, do Tondela, elogiaram os Camarões, mas ambos afirmaram que os jurtos estão com a moral em alta para o desafio desta quarta-feira, a partir das 21 horas de Maputo. É a primeira vez que os guineenses participam na fase final da Taça das Nações Africanas e o golo do defesa Juari Soares, marcado contra o Gabão, foi o primeiro do país na competição. Na outra partida do Grupo A, disputado ao princípio da noite de hoje, o Gabão e a Burkina Faso empataram a uma bola. Os burkinabes foram os primeiros a chegar ao golo por intermédio de Nakolma aos 23 minutos. O golo de empate dos anfitriões foi marcado pelo inevitável Pierre Aubameyang aos 38 minutos. Assim, as duas seleções contam com 2 pontos cada, frutos de 12 empates. E com a preocupação do poderio físico, portanto, da seleção dos Camarões, expresso pelo técnico dos jurtos, colocamos ponto final ao Jornal da Noite, despedimos-nos e já marcamos novo encontro aqui mesmo amanhã às 19h55. Quanto ao resto, já sabe que tem notícia e permanências no canal STV. Até já, nós vamos para lá agora.